desejo, Senhor, te meu Senhor, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Vai mandando. Hoje é tempo de louvar a Deus. Nossa adora habita o seu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar. Sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, Vem louvar. Vamos ficar de pé? Você pode cumprimentar quem está do seu lado. Nós estamos na casa de Deus e como é bom a gente viver entre irmãos. Se
Se você vê alguém que está sozinho, por favor, vai ali, cumprimenta, fala uma palavra de bênção. Se você está chegando, não fica lá atrás não, vem aqui para pertinho de todo mundo, que a gente possa ter um tempo de comunhão e de louvor verdadeiro. Vamos cantar? Vai cumprimentando. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar. Amém. Que a gente possa nessa noite louvar o nosso Deus, ao nosso Senhor. Vamos ler um salmo? Está registrado no boletim? O salmo que diz ali é o Salmo 108, versículo 1 e 2. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa. Quero acordar a alma. Acho que todo mundo sabe cantar essa música. E ela fala que nós vamos erguer a nossa voz para cantar do Senhor, para cantar de Deus, em todos os momentos da nossa vida. Ela deseja que os nossos lares sejam cheios de Deus, que a nossa casa, que a nossa descendência, os nossos filhos sirvam ao Senhor. Vamos cantar? Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. Essa é a nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Brilha nossa luz nas trevas, ao olharmos para a cruz. Tua glória enche a terra, como as águas cobrem o mar. Nas montanhas e os vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Das montanhas e dos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Que você possa cantar aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Vamos conosco?
Aleluia, 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 aleluia. Nas montanhas e nos mares ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Amém. Nós queremos cantar esse louvor a Deus porque o Senhor é santo, porque o Senhor é mais poderoso do que tudo que a gente pode conhecer e imaginar. Vamos declarar os atributos de Deus que nos falam da sua santidade, do seu poder? Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço para sempre para sempre. te amarei. Te amarei, e Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, Emmanuel, meu grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, e Ele sempre existiu. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço para sempre para sempre. te amarei. Te amarei, e Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, Emmanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, e Ele sempre existiu. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Eu canto, Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, Emmanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, e Ele sempre existiu. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele Eu viverei. Príncipe da paz, só
Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite que o Senhor nos dá para estar na tua casa, Pai. Muito obrigado porque nós sabemos que o Senhor está presente, Pai. Nunca é demais nós nos lembrarmos que o Senhor prometeu que onde 2 ou mais estivessem reunidos, ali o Senhor estaria. Dá ao nosso coração olhos atentos para que possam ver, ouvidos atentos para que possam ouvir a Tua presença no nosso meio, a Tua direção na nossa vida, o Teu cuidado, Pai. Que o Senhor esteja presente aqui conosco, que o Senhor abra o nosso coração para ouvir, que a gente entenda a Tua palavra, que ela germine e que ela possa frutificar. Em nome de Jesus, amém. Muito boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja presente na sua vida, no seu coração. Deus te abençoe e seja bem-vindo a esse tempo de adoração, de louvor a Deus. O nosso propósito de nos reunirmos aqui é exaltarmos o nome do Senhor, como nós acabamos de cantar. Nós, todavia, queremos conhecer nessa noite as pessoas que nos dão alegria da sua participação pela primeira vez. Você que nos visita pela primeira vez, nós gostaríamos tanto de saudá-lo, cumprimentá-lo. Os diáconos estarão estendendo a você uma lembrança em nome da comunidade. Você que está conosco pela primeira vez, queira colocar-se em pé, por favor, para que a igreja possa saudá-los nesse instante. Olha aqui, do meu lado esquerdo, Hélio Paulo aqui à frente, nós temos irmãos lá atrás, lá no fundo. Deus abençoe a vida de vocês, sejam bem-vindos. Voltem outras vezes. Dentro aí do envelope que vocês estão ganhando de recordação, de lembrança, entre tantas coisas, tem uma ficha. Se você puder deixar essa ficha preenchida, a gente entra em contato com você por intermédio de e-mail. Podemos aí ter uma proximidade, orarmos dentro da sua necessidade, dentro da sua vontade. Nós também queremos lembrar os irmãos que hoje à noite termina o prazo de indicação dos nomes para os oficiais da igreja, tanto presbíteros
quanto diáconos. Você que é membro da igreja, você tem esse privilégio de poder fazer ao conselho da igreja uma indicação de nome para presbítero, indicação de nome para diácono. O conselho amanhã tem a sua reunião na sua sala normal às 19h30, e nessa ocasião estará recolhendo os nomes diversos que foram indicados pelos irmãos e que certamente no futuro próximo, para a assembleia do dia 30 de março, comporão aí a cédula de votação da igreja. Então você, membro da igreja, tem até hoje à noite para procurar um presbítero, para procurar um diácono e falar: olha, eu tenho orado por fulano de tal, conversei com ele, eu quero indicá-lo para isso ou para aquilo. Você pode fazer isso na liberdade do seu coração, mas esteja acima de tudo em oração por esta assembleia extraordinária, para que no seu voto, na sua participação, a vontade do Deus eterno seja manifesta de maneira especial. Também queremos lembrar aos irmãos do culto da noite, que nem sempre são os mesmos irmãos que participam das programações matutinas da igreja, que a nossa escola dominical já teve início nas suas salas por temáticas de interesse. Você que quer estudar a Bíblia com uma certa dedicação, profundidade, continuidade, é diferente do sermão. Sermão do culto, você vem, você ouve, você acolhe. De manhã é um sermão, de tarde é outro sermão. Mas a escola dominical há uma sequência lógica, racional. Você leva material para casa, você estuda, você vem discutir, você traz a sua dúvida, e é nesse ambiente que você tem a possibilidade de aprofundar um pouco mais o seu conhecimento das coisas pertinentes à fé. Então, venha participar conosco, escola dominical, todos os domingos, às 10h da manhã. Essa semana, de maneira muito especial, nós teremos na quarta-feira o reinício oficial das atividades dos grupos familiares da igreja. Só para a gente ter uma ideia, você que está aqui no culto conosco nessa noite, quem já participou aqui de um dos grupos familiares da igreja, pelo menos uma vez? Deixa eu só ver quantos, levantem a sua mão aí, só para a gente ter uma ideia. Isso, olha, o pessoal que já participou sabe como é que é importante o grupo familiar. Nossa igreja tem 1.600 membros maiores e 800 membros menores. É impraticável a gente guardar de memória quem é quem, o nome inteiro, o local de residência, mas quando a gente tem um grupo familiar, um grupo pequeno, você tem ali 20, 30 pessoas com as quais você interage semanalmente. Você tem tempo de oração, tempo de louvor, e às vezes você começa a perceber que áreas de interesse profissional, ministerial, começam a casar ali dentro do seu grupo. Então, o meu desafio para você: participe de um grupo familiar. E quarta-feira agora nós temos a abertura, dia 24 às 8h, dia 26 às 8h da noite, quarta-feira. Venha participar conosco, é um tempo especial de abertura dos nossos grupos familiares. Amém? Ato contínuo do nosso culto. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. Enquanto você abre a sua Bíblia, nós estaremos sendo inspirados pelo coral da nossa igreja. Texto de Mateus 15, 21 a 28.
Mateus capítulo de número 15, versículos de 21 a 28, o texto que nós vamos fazer a leitura alternadamente. Você que está com a sua Bíblia em mãos, participe comigo. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Esta mulher veio das regiões de Tiro e Sidom. Uma outra mulher veio também dessas localidades para influenciar o povo de Israel, que foi Jezabel, nos dias do profeta Elias. Ao invés de ser referência de fé como esta do texto que nós acabamos de ler, Jezabel foi uma corruptora da fé de Israel. Quando nós olhamos para essa passagem, há de se notar a humildade dessa mulher. Primeiro ela diz: socorre-me, Senhor. Sendo estrangeira, ela conhecia o ser de Cristo Jesus ali perante a sua face, mas o Senhor parece que não lhe dá atenção. Depois diz: não é bom lançar o pão dos filhos para os cachorrinhos. E imediatamente ela se prostra dizendo: sim, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante dessa manifestação de humildade, de quebrantamento, o Senhor disse: ó mulher, grande é a tua fé. Nesse tempo de contrição e de confissão, é a humildade que deve permear o nosso coração, a nossa atitude diante do Senhor, o reconhecimento de que nós nada somos, nada temos e nada podemos fazer. Tudo nós dependemos e confiamos naquilo que nós acabamos de ouvir o coral cantar, na graça excelsa do Senhor. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, tenhamos um momento de recolhimento espiritual, um momento de oração silenciosa. Vamos nos pôr em pé, estenda as mãos à pessoa que está do seu lado. Nós somos uma família, um só povo, um só rebanho, um só corpo, corpo de Cristo. Senhor, nós nessa noite, Senhor, aqui nos reunimos para o propósito de adorarmos o Teu nome. Saímos dos nossos lares, deixamos, ó Deus, as nossas casas e nos ajuntamos como família da fé, a uma só voz, em um só propósito, para bendizermos o nome do Senhor, para dizermos e confessarmos com os nossos lábios quão importante, Senhor, é a Tua presença nas nossas vidas e quão preciosa é a Tua graça salvadora no nosso viver. Aceita a nossa adoração, recebe o nosso louvor, mas também, ó Deus, confessamos-Te o nosso pecado, reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa debilidade diante do Teu altar. Somos, ó Deus, profundamente dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Sê propício a cada um de nós que somos pecadores, ó Pai, e irmanados como estamos agora, de mãos dadas, como uma família da fé. Ó Deus, oramos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sentai-vos. Boa noite, irmãos. Vamos fazer a leitura junto de Filipenses, primeiro capítulo, do verso 3 ao 11. Eu leio o verso 3 e vocês leiam o seguinte e assim sucessivamente. Filipenses, primeiro capítulo, versículo 3 até o 11. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. E pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. todos cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos em seguida, enquanto nossos irmãos diácono faz a arrecadação dos dízimos, das ofertas, para fazer face aos compromissos que esta comunidade, esta igreja tem com aqueles menos favorecidos. É muito importante que a gente faça isto, porque Deus nos confia o 100%, mas requer o mínimo, que é os nossos 10%, as nossas ofertas. Então, enquanto nós cantamos o hino 65, nossos irmãos farão a arrecadação dos dízimos e das ofertas. Hino 65. Graças todos vós, ó Deus. Aproveitamos para chamar crianças para o seu culto especial. Exalta
Louvamos o Teu nome, Senhor Deus, por esta oportunidade de encontrarmos na Tua casa para glorificar e louvar ao Senhor. Nós Te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, um Deus providente, um Deus que cuida de cada um de nós. Que o Senhor aceita as ofertas e os dízimos que aqui foram depositados. Que o Senhor faça das nossas vidas também como dízimos vivos em todos os instantes. Acompanha-nos, Senhor Deus, abençoa agora o pregador, Reverendo Juarez. Traga, Senhor Deus, a mensagem que venha fazer face às nossas necessidades, para que possamos testemunhar o Teu nome daquilo que for pregado para os nossos corações. Abençoa o pregador, abençoa-nos neste momento de culto. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sentai. Queria convidar o coral para descer, se preferir. Vocês já tiveram que ouvir um sermão pela manhã de costa. Diz que anjo não tem costa, mas tem que ter educação, né? Então, assim vocês... Mas não tinha praticamente espaço para vocês descerem, mas agora tem. Assim vocês podem vir de frente as coisas. Vá abrindo a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Os primeiros 4 versículos. Mateus 8, 1 a 4. É só para descer, não é para ir embora não, viu, gente? Evangelho conforme Mateus, capítulo 8, versículo 4. Vamos ler todos juntos? Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou
para servir de testemunho ao povo. Seja Deus servido, trazer-nos instrução, pela luz do seu Espírito, diante da passagem que acabamos de ler, que possamos compreender os propósitos do Senhor e dispormos a nossa vontade para fazermos em conformidade à do Senhor. Pai, mais uma vez nesse culto nós imploramos a Tua graça. É por causa dela que nós podemos nos reunir. Ela forja o Teu povo, ela orienta os caminhos do Teu povo, e é a ela que nós recorremos agora para ter entendimento das Escrituras Sagradas e para, tendo esta compreensão, termos uma vida que glorifique ao Senhor. Cada um de nós tem a sua história, sua luta, seu pesar, sua dúvida, e encontramos em Ti o abrigo, o refúgio de toda a tormenta, de todo o temporal, de toda a procela. Encontramos no Senhor abrigo, encontramos força, encontramos graça. Fala aos nossos corações nesta noite, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Rafael Nunes, do alto dos seus 31 anos de idade, em nada se parecia com o jovem esbelto, forte, vigoroso, que desfilava como modelo nas passarelas dos inúmeras apresentações de roupa, de moda, tendo seus olhos azuis muito vibrantes, chamando a atenção de todos que podiam vislumbrá-lo, com um porte atlético, com certeza tinha uma bela carreira pela frente, mas foi vencido pelas drogas, foi vencido particularmente pelo uso do crack, esta maldade, esta perversidade, esta erva daninha que perpassa o tecido da nossa sociedade, que adentra profundamente as nossas famílias e que vai destroçando toda uma geração. E Rafael então é visto perambulando pelas ruas da nossa cidade, especialmente em redor da Praça Tiradentes, jogado pelo chão, vivendo de esmolas, suplicando alguma coisa para nutrir a sua fome, que muitas vezes era desviado para mais uma dose, mais uma pedra de crack. E então ele já apresentava as marcas desta opção de vida que havia feito no seu corpo, na sua postura, na sua saúde, e agora a beleza dá lugar à feiura, a força dá lugar à fraqueza, a sanidade, os objetivos que vinham pela frente cedem espaço para a enfermidade, a doença, o desespero. Não há mais futuro, até que é encontrado por uma jornalista, perambulava também pelas nossas ruas, identifica alguma coisa de diferente nele, a sua postura, sua condição ali não parecia referir a alguma coisa que estava por dentro dele, vai começando a descobrir a sua história, e tudo então volta, o filme retorna, e essa história nós acompanhamos há cerca de 2 anos, nos jornais, escritos, televisivos, radiofônicos da nossa cidade. O Rafael é resgatado das ruas, volta para sua casa, volta mais propriamente para um tratamento de saúde, uma casa de recuperação como tantas que existem, e tantas que ainda precisam ser abertas para nos livrar desta condição, para ajudar a tantas pessoas que estão prisioneiras dos vícios. E já algumas semanas e meses depois é possível rever o Rafael, agora já recomposto, agora já mostrando a beleza da sua face, a força do seu corpo e se projetando para outros objetivos. Foi recuperado, teve a sua vida transformada, teve a sua vida restaurada. Nós estamos diante de uma passagem muito interessante, porque ela é a primeira narrativa depois do Sermão do Monte. O evangelista Mateus une esta mensagem riquíssima, conhecida como Sermão do Monte, onde Jesus concentra todos os princípios, todos os valores do reino de Deus,
E ali o Senhor Jesus vai deixando uma mensagem inigualável, que vai sendo construída, que vai sendo aumentada, que vai sendo projetada, e nós vamos chegando num corolário, o chamado final do Sermão do Monte, onde Jesus diz claramente que é preciso construir a casa não sobre areia, que é mais fácil de se fazer, porque não precisa muito esforço, não precisa de equipamento especial. Com a mão a gente faz uma fundaçãozinha para construir a casa sobre areia, mas o vento vai bater, vai derrubar aquela casa. É preciso construir sobre a rocha. Que quadro, que figura espetacular essa de Jesus para dizer: olha, custa mais, mas construa a sua vida sobre a rocha, e a rocha é o próprio Senhor Jesus. Termina o sermão, e o texto que lemos e chegamos agora, exatamente nos diz que eles desciam do monte, e quando desce do monte, a realidade os aguarda. Quando deixam aquele momento de receber uma mensagem inigualável, Jesus e os discípulos e muitos outros que estavam acompanhando aquela jornada espetacular, aquele seminário ímpar de educação cristã, teológica, doutrinária, bíblica, se deparam com o cotidiano das pessoas. Tem que ver com os dramas, as lutas, as tragédias, as crises que as pessoas têm. Os capítulos 8 e 9 de Mateus nos dão conta de inúmeros acontecimentos, parece que encadeados, quase que foi um dia só da vida de Jesus, com certeza foram vários dias, até porque os lugares são diferentes, mas Mateus junta tudo isso para dizer: olha como é intenso o ministério cristão. O tempo todo nós estamos nos deparando com enfermidades, com lutas, com crises, com tragédias, com famílias sendo destroçadas, com novidades que de repente tomam conta da nossa geração para levá-las ao inferno, de tal sorte que o nosso desafio é cada vez maior, é cada vez mais dinâmico. Na mensagem que ouvimos hoje pela manhã, fomos instados a conhecer o nosso tempo, e o nosso tempo infelizmente também é marcado por esse tipo de tragédia que se abateu sobre Rafael e que tem se abatido sobre João, José, Maria e tantas vidas e tantos nomes que estão por aí, não poupando condição social, econômica, preferência política, religião. Não estamos imunizados como crentes, como evangélicos, como pessoas que temem a Deus, que conhecem a palavra de Deus, de vivenciarmos realidades como estas que nós apresentamos aqui, a abertura desta mensagem. E Jesus justamente encontrou-se com uma realidade destas. Um leproso, um indivíduo que era marginalizado pela sua cultura e pela sua sociedade. A lepra em Israel não era propriamente a hanseníase que nós conhecemos hoje, doença inclusive tratável. A lepra abrangia um diagnóstico muito mais amplo. Era possível inclusive constatar lepra nas residências, nas paredes das casas. Havia nominações ligeiramente diferentes, mas de alguma forma todas as precauções eram poucas para debelar este mal na vida das pessoas, mas a primeira precaução era o isolamento, era o afastamento das pessoas, era deixá-las à margem da sociedade, de tal sorte que quando Jesus desce do monte, ele vai justamente enfrentar um expediente que não era incomum em Israel, mas que certamente causou espécie nas pessoas que o acompanhavam, porque Jesus não fugiu da briga. Jesus não deixou o marginalizado, o que se achava relegado às ruas, o que era considerado como incurável, talvez por muitos. Jesus cuidou dele, Jesus tratou dele, Jesus o acolheu, Jesus o recebeu, e Jesus transformou a sua vida. E ao fim e ao cabo desta rápida narrativa, nós temos a informação que este homem teve a sua vida restaurada. Um leproso, um usuário de drogas, um alcoólico, uma pessoa que adotou um modus vivendi de promiscuidade, todos, sem qualquer distinção, podem obter
uma vida restaurada. É o que nos assegura o evangelho que proclamamos. É o que nós temos com muita clareza da parte do Senhor Jesus, que veio salvar o que se havia perdido, veio para o que estava enfermo, não propriamente para o que diz que tem muita saúde e não precisa de médico, veio para os injustos e não para os que se justificam a si mesmos. E por isso, quer no passado, quer no presente, quer na nossa realidade mais imediata, nós podemos sim obter uma vida restaurada. E eu gostaria de extrair desta passagem que nós lemos algumas lições muito especiais que nos asseguram esta vida restaurada. E a primeira delas é que uma vida restaurada advém, antes de qualquer coisa, da proximidade de Cristo. Uma vida pode ser renovada, pode ser recuperada, pode ser restaurada na medida em que ela não renunciar à oportunidade de estar próxima do Senhor Jesus. Literalmente nós lemos no versículo 2 que o leproso aproximou-se de Jesus, tendo se aproximado. Eu fico imaginando o quanto custou para ele fazer isto. Porque ele poderia pensar em todos os impedimentos, todas as barreiras, quem sabe até mesmo pessoas que estariam no caminho assim que o vissem assim: sai daqui, você não pode ficar no meio da gente. Jesus sempre era cercado de multidão, sempre era cercado de muitas pessoas. Aquele indivíduo seria reconhecido no meio de todo aquele agito, aquele alvoroço, e sequer conseguiria chegar até Jesus, mas ele deu um jeito, ele não se sentiu impedido. Quem sabe até mesmo os discípulos não fariam um cordão de isolamento impedindo Jesus de estar na presença daquele indivíduo, ou ele na presença de Jesus. O texto que lemos agora há pouco, no momento da contrição, que está também registrado em Mateus, nos dá conta da mulher cirofenícia, da mulher cananeia, que foi até Jesus em prol de sua filhinha, que padecia de uma enfermidade espiritual, e os discípulos fizeram justamente isso, o cordão de isolamento. A certa altura disse a Jesus: atende logo ela, senão nós não vamos ficar livres dela. Tudo conspirava para este homem se aproximar de Jesus, mas ele venceu todas as barreiras e aproximou-se de Cristo. Na verdade, perto está o Senhor de todos os que o buscam, de todos os que o temem. O Senhor não se acha escondido, oculto, isolado, distante de nós. O nosso Deus habita o alto, Ele é sublime, Ele está acima de qualquer cogitação, mas também habita o coração do abatido, o coração do contrito. A palavra está ao alcance da nossa língua, está no nosso coração, às vezes não precisamos nem pronunciá-la, verbalizá-la. Por isso, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tamanha a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor. Nós temos claro que este homem sim aproximou-se do Senhor, porque o Senhor estava próximo dele. E não é diferente conosco, nas nossas lides, nas nossas lutas. Mas algumas vezes nós ficamos resguardados, guardamos de fato uma certa distância do Senhor, temos um certo medo de que estar muito perto do Senhor venha a exigir de nós algumas coisas que nós não estamos querendo atentar, não estamos querendo cuidar. Paira ainda em nosso ambiente, em nosso meio, algo que já é milenar, de que estar em comunhão com Deus pode tirar alguns prazeres da nossa vida. Prazeres carnais, sim. E prazeres carnais precisam ficar longe de nós. Nós devemos nos regozijar nas alegrias celestiais. Nós devemos ter alegria nas coisas que o Senhor nos propicia para termos alegria. Deleites infindáveis que o Senhor já nos fez. Deus, quando fez tudo que existe, o jardim do Éden, pôs o homem neste jardim, o casal ali, disse: olha, aproveitem, tudo está à disposição de vocês. O nosso Deus é um Deus que só tem alegrias para nós, só tem prazeres para nós, só tem deleites para nós. Fez uma observação: não mexa na árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que você desobedecer essa ordem, você morre. Desobediência é fatal.
rebeldia é final. E foi justamente o que os nossos primeiros pais fizeram, trazendo todo este transtorno. O pecado entrou no mundo, por ele a morte. O pecado passou a todos. Nenhum de nós está isento desta condição. E aí nós ficamos arredios. E aí ficamos distanciados. E aí nos resguardamos e perdemos a oportunidade de ver renovado, recuperado, restaurado o nosso estado. Talvez o nosso estado não seja tão drástico como o daquele jovem que relatamos no início, mas estamos passando por horas de apreensão, estamos com dúvidas infindáveis, nos achamos abatidos, tristonhos. Não vamos perder a oportunidade da bendita comunhão com o Senhor, de estarmos aproximados dEle, de estarmos gozando as delícias desta maravilhosa comunhão que o Senhor nos oferece, porque dela demanda uma vida que se restaura, que se renova, que se recupera. Mas, em segundo lugar, nós observamos que uma vida restaurada se decorre da proximidade de Cristo, decorre também da dedicação a Cristo Jesus. O leproso, na sua tétrica condição, venceu barreiras, aproximou-se do Senhor, e a palavra de Deus registra que ele adorou a Cristo, que ele prestou-lhe um culto, que ele reverenciou a Cristo. Talvez seja a primeira vez nos evangelhos que nós nos deparamos com esta atitude cultica para com Jesus. Tivemos o Sermão do Monte, registrado há pouco, são palavras de Jesus. Tivemos momentos narrados por Mateus, dele chamar os discípulos, convocá-los. Temos as narrativas já no início do anúncio da vinda de Cristo, nascimento de Cristo, rápidas pinceladas sobre a sua infância, mas é provavelmente a primeira vez que nós nos deparamos com o reconhecimento de que Cristo é Deus. Jesus, o Filho de Deus, é Deus de Deus, que merece toda adoração e todo louvor. Mas eu quero aqui extrair da ideia de adoração, do conteúdo do culto, o que significa isso? O que significa nós nos reunirmos em culto? Qual o sentido de nós prestarmos um culto? Qual o efeito de nós aqui levarmos avante um programa litúrgico com apresentação musical, com músicas contemporâneas ou tradicionais, com orações, com ofertas, com a pregação da palavra? Significa que nós temos dedicado a nossa vida a Deus. Não há culto se nós temos uma bela programação, se nós cantamos maviosamente, se nós oramos com fervor, se nós proclamamos e acolhemos a palavra com todo interesse, mas não nos dedicamos a Deus. E não dizemos assim ao Senhor: aqui está o nosso coração, Senhor, toma a nossa vida nas tuas mãos. Não somos de nós mesmos, somos teus. Haja o que houver, venha o que vier, Senhor, somos do Senhor, somos teus, Senhor. É nisto que se resume o culto. É por isso que eu tenho insistido que um dos momentos mais importantes do culto é o ofertório. Não é pelo montante que nós levantamos, arrecadamos, é porque o ofertório é uma síntese da dedicação de toda a nossa vida. Quem está ofertando algum numerário não pode fazê-lo senão primeiro ofertar a si mesmo. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este homem, quando reverencia Cristo, o reconhece como Deus, o adora na limitação da sua liturgia. Não dava tempo para escolher o cântico que ia ser entoado, não dava para convocar um coral ali para dizer, canta este hino e não aquele, não dava para escolher a melhor frase para a oração, não tinha tempo de escolher o pregador, só deu tempo para ter a dedicação de uma vida.
Dentro de alguns instantes nós encerraremos o nosso programa de culto. Aí começa o verdadeiro culto da vida, que é a dedicação de tudo que nós somos, de tudo que nós temos, de tudo que nós podemos fazer ao Senhor. Por isso eu digo, uma vida é restaurada quando ela se dedica a Cristo, quando ela reconhece que ela não existe por causa de si mesma, quando ela percebe que a sua história só faz sentido se for vivida na presença do Senhor, quando ela percebe que não é pelo egoísmo, pelo interesse pessoal, pelo desejo de autoprojeção, mas é para a glória do Senhor a sua vida. E este homem, talvez carcomido pela sua enfermidade, já não tendo mais os movimentos dos seus membros, suas articulações com muita dificuldade poderiam segurar alguma coisa. Talvez alguém até observando aquela cena diz, bom, ele está dando o que sobrou para Deus, ele está dando o que restou dele, não tem muita coisa para dar, a sua saúde precaríssima, ele não tem nem muitos dias de vida. Mas o que ele podia dar, ele deu ao Senhor. E porque ele deu ao Senhor o que podia dar, que era tudo de si, o Senhor restaurou a sua sorte, o Senhor modificou a sua história, o Senhor transformou a sua realidade. Vidas são restauradas quando não se distanciam de Cristo, quando quebram todas as barreiras para encontrar um Deus que sempre está perto, que sempre está próximo. Vidas são restauradas quando se dedicam ao Senhor. Em terceiro lugar, vidas são restauradas quando confiam em Cristo. Dedicam-se, aproximam-se de Cristo, mas confiam em Cristo. Há uma declaração muito especial nesta passagem. Jesus curou muitos enfermos, curou outros leprosos, curou 10 de uma vez, só um voltou para agradecer a Deus. Aliás, hoje pela manhã, num dos cultos, nós lemos esta passagem também na liturgia. Mas este homem, quando se aproxima de Jesus e o adora, faz um pronunciamento, faz uma declaração. Às vezes a nossa leitura muito corrida da Bíblia fica na nossa mente que ele estaria fazendo uma pergunta: Senhor, se quiseres podes me purificar? Não tem ponto de interrogação aí. Ele nem coloca uma dúvida, ele não deixa assim Jesus com a possibilidade de dizer eu quero ou eu não quero. Ele simplesmente diz: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha vida. Eu estou convencido de que és o Deus Altíssimo, de que és o Senhor da história, que em função do projeto que o Senhor tem, o Senhor está vivenciando essa realidade, mas o Senhor não perdeu a sua majestade, e por isso todo o poder está nas tuas mãos, Senhor. Eu sei que o Senhor pode me curar, eu confio no Senhor. Isto é fé. Isto é fé. Isto é uma declaração de fé. Declarações de fé nós temos aos borbotões. O movimento da reforma, do qual nós somos herdeiros, patrocinou muitas delas. Algumas a gente observa sua semelhança, algumas trazem novidades, e talvez às vezes no objetivo de capturar o entendimento, a compreensão espiritual dos crentes, principalmente dos crentes novos, dos que precisam passar pela nossa classe de novos membros, para ter um entendimento melhor da doutrina, da história, da vida da igreja. A gente fica cobrando que as pessoas saibam tudo direitinho, decoradinho, todas as perguntas do catecismo. Este homem teve a declaração de fé mais precisa, mais autêntica, mais sincera e que não deixa dúvida nenhuma. O Senhor pode me curar. Eu sei que o Senhor é todo poderoso. Algumas vezes nós recitamos os nossos credos, as nossas confissões, não falhamos na pontuação, dizemos cadenciadamente estas importantíssimas declarações que são exposições da nossa doutrina, mas na hora do vamos ver a gente não confia no Senhor. A nossa fé se mostra titubeante. Nós precisamos aprender com este homem que teve uma vida restaurada a ter uma declaração de fé desta magnitude.
em meio ao turbilhão, a tormenta, a angústia, a crise, extraímos do profundo do nosso coração um brado que seja a nossa confissão de fé, dizendo: sim, Senhor, nós cremos em Ti. Sim, Senhor, nós esperamos em Ti. Não esperamos dos governos, não esperamos das ideologias, não esperamos da nossa cultura, não esperamos dos nossos recursos hídricos, dos nossos recursos naturais, não esperamos dos nossos recursos econômicos, nós esperamos no Senhor. E se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer. Porque se o Senhor não quiser, o Senhor também não vai fazer. Estamos confiados nos Teus santos e retos caminhos. Mas uma coisa nós sabemos: estamos debaixo de um Deus misericordioso. Estamos sob a égide de um Deus assaz benigno. Nós estamos reconhecendo aqui que o nosso Deus quer. Porque o Senhor Jesus diz: quero. É isso que eu quero. Não quero ninguém doente. Não quero ninguém manquitolando. Não quero ninguém vivendo tragédia. Não quero ninguém vivendo em crise. Quero. Fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. O Senhor está dizendo a cada um de nós: eu quero restaurar a sua sorte. Eu quero renovar os seus dias. Eu quero moldar o seu caráter. Eu quero que você tenha solução para o seu problema. Eu quero. Chega mais perto. Dedica o seu coração para mim. Confia absolutamente em mim. Há uma última lição que nós queremos tirar desta passagem. Uma vida restaurada como resultado desta proximidade de Cristo, dessa dedicação a Cristo, desta confiança em Cristo, mas por fim, uma vida restaurada por causa da obediência a Cristo. Este homem aproximou-se de Jesus, dedicou-se ao Senhor no seu culto sintético, mostrou a sua verdadeira profissão de fé, confiou no Senhor, mas do Senhor só ouviu duas declarações. A primeira foi: eu quero sim, fica limpo. E a segunda, um mandamento, uma diretriz, uma ordem. Ela se desdobra. Ele diz: não digas a ninguém, e vai mostrar-te ao sacerdote fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. O sacerdote era uma espécie de vigilância sanitária em Israel. Não podendo contar com a medicina moderna, o sacerdote tinha alguma noção, e era ele que o leproso sempre tinha que fazer exames recorrentes para ver se a lepra tinha diminuído, tinha aumentado, se ele ainda ficaria resguardado algum período, se já poderia ser liberado. O sacerdote fazia a vistoria na casa da pessoa também para ver se a enfermidade não havia se apegado aos objetos. Era um trabalho complicado ser sacerdote. Não tinha nem a indumentária própria que muitas vezes nós pastores usamos quando entramos em UTIs, né? Nos vestimos de luvas, de máscaras e tudo mais. Ele tinha que fazer esse trabalho. E por isso o Senhor disse: você vai lá fazer isto, é lei, é regra, e isto vai servir de testemunho ao povo que Deus fez mais uma obra, mais um milagre, mais uma cura, mais uma recuperação. Coisa rotineira, coisa que já se esperava. Por que razão Jesus tem que insistir nisso? Pois já era esperado isso. Este homem só seria restaurado à coletividade, só poderia voltar a conviver com a família, com amigos, poderia trabalhar de novo, poderia ter um futuro se ele tivesse esse atestado do sacerdote. Por isso era uma obviedade quase o que Jesus lhe disse. Mas Jesus fez questão de frisar. Você não vai ficar contando aqui, ali, acolá. Você vai contar para quem tem que contar, porque ele vai contar para todo mundo depois. Não vai fazendo conversinha de bastidor. Vai aonde tem que ir, dizer, receber o laudo, e aí as coisas vão caminhar bem. Não há nada nesta passagem que nos deixe entrever que ele não fez o que Jesus recomendou. Mateus economizou a narrativa, mas tudo indica que ele fez, e até porque precisava fazer, obedeceu a Cristo. Quais são as diretrizes de Cristo para a nossa vida?
a você que está passando lutas familiares, crises profissionais, dificuldades na ordem econômica, há problemas dentro do ministério, da convivência entre irmãos, há dificuldades de várias ordens. Qual é a palavra de ordem de Jesus para você? Enquanto você não obedecer, enquanto você não der ouvidos ao Senhor, enquanto você não se deixar ministrar pela palavra do Senhor, que vai dizer como agir, quando agir, que atitude ter, deixar-se inundar pela riqueza das Escrituras que nos ensinam a sermos humildes, modestos, sempre compassivos, sempre misericordiosos uns com os outros. Ouvirmos, quem sabe, uma palavra do Senhor, se alguém te bater uma face, se oferece a outra, e não bota a luva de boxe e sai batendo também. Sermos resilientes, resignados, por outro lado. São diretrizes claras, são palavras objetivas do Senhor que nós temos resistido. A gente sempre lê estas histórias, estas mensagens, estas palavras que são exatamente para o nosso caso, e a gente tem a coragem de dizer, mas o meu caso é diferente. Na minha situação não se aplica esta passagem da palavra de Deus, porque tem isto, aquilo outro, minha história é assim, assado. A história de Rafael bem poderia ser a história de qualquer um de nós, ou a nossa história é a história do Rafael, que contamos no começo. Com tantas possibilidades, futuro pela frente, mas se desencaminhou, escolheu um caminho que a princípio parece confortável e depois se torna uma prisão. Mas quando se dá ouvidos à palavra de Deus, quando se obedece às diretrizes do Senhor, a restauração tem lugar. Há renovação, há transformação. E nessa noite nós somos lembrados pelo histórico deste homem cujo nome não sabemos. Não temos sequer a sua origem familiar, a sua faixa etária, a profissão que outrora poderia ter exercido. Só temos isto: uma vida que foi restaurada e que por isso pode perfeitamente se encaixar na nossa própria história. Não importa se somos homem ou mulher, altos ou baixos, abastados ou precários, com oportunidades sem fim ou com barreiras ao nosso redor. Se nos aproximarmos de Cristo, se dedicarmos o nosso coração ao Senhor, se confiarmos numa fé bem expressa no Senhor, se obedecermos à sua voz, a nossa vida também poderá usufruir desta benesse maravilhosa da restauração. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos, pois, irmãos, cantar o hino 161. O melhor amigo é Cristo. Quem foi o melhor amigo do Rafael? Talvez aquela primeira pessoa que o acudiu e depois outros, mas antes de tudo havia um Cristo para recebê-lo, para acolhê-lo. Assim também conosco. O Senhor é o nosso melhor amigo para nos recepcionar. Vamos colocar-nos em pé, vamos cantar o hino. Sei que o melhor amigo é Cristo, quando a tempestade assalta a fé. Pronto estende a sua mão, tranquiliza o coração. Sim, o melhor amigo é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo, repreende com doçor e me anima com vigor. Sim, o melhor amigo é Cristo.
que fiel amigo é Cristo, nele encontro amor, consolo e paz. Em seu braço esperarei, mal nenhum eu temerei. Sim, o melhor amigo é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Repreende com doçor e me anima com vigor. Sim, o melhor amigo é Cristo. Antes de cantarmos as derradeiras estrofes, quero dar oportunidade à intercessão, orar por você, pela sua família, pelas suas lutas. O Senhor quer restaurar a sua sorte, o Senhor quer renovar a sua vida. Então, enquanto cantarmos essas últimas estrofes, se você quiser, deixe o seu lugar, venha aqui à frente para orarmos juntos. Quando eu passar o vale escuro e chegar às águas do Jordão, sem receio com Jesus entrarei no céu de luz. Sim, o melhor amigo é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Repreende com doçor e me anima com vigor. Sim, o melhor amigo é Cristo. No paraíso eterno juntos, nós os salvos reunidos lá, este canto de louvor entoaremos ao Senhor. Sim, o melhor amigo é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Repreende com doçor e me anima com vigor. Sim, o melhor amigo é Cristo. Graças te damos por tua bendita amizade. Amizade que faz o Senhor estar próximo. Amigo é quem está perto. Amigo é quem está junto. Às vezes nós, ó Deus, é que estamos longe do Senhor. Sempre somos nós. Mas temos descoberto que não devemos ficar afastados, devemos nos aproximar. Perto está o Senhor, perto do abatido, perto do que está com o coração confrangido, perto do que está desnorteado, perto daquele que não tem horizonte. O Senhor está perto de nós. E nós queremos aqui, ó Deus, dedicar o nosso coração a Ti. Queremos dizer que confiamos no Senhor, nos Teus propósitos, nos Teus caminhos. E certamente em meio a essas lutas e labutas que temos vivenciado, o Senhor há de tirar lições preciosas para a nossa vida. E o Senhor há de restaurar a nossa sorte. Pelo que, ó Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos saber qual o Teu mandamento. Queremos não sermos mais rebeldes ao Senhor, mas realmente solícitos, prontos a fazer o que o Senhor mandar. Ministra o coração de todos os teus filhos indistintamente nesta hora, ó Deus, e particularmente nas lutas, nas dificuldades desses nossos irmãos que aqui se adiantam para colocar o seu coração diante de Ti. Nós assim oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo repouse sobre vós, convosco permaneçam hoje e sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
vamos nos abraçar, nos cumprimentar na paz de Cristo e vamos para o pavilhão social para um tempo de comunhão fraternal.